E aí, pessoal do Derby FC, como é que vocês estão? E aí, Marcos, como é que vai? Tudo na paz. Mais um vídeo. Vamos falar aí do líder do Brasileirão, né? Corinthians. O Corinthians, né? Tô É, bem agora, Corinthians né? que depois que perdeu pro Palmeiras, teve aquela polêmica, o time jogou com o time reserva, não era pra ter jogado com o time reserva. Vem numa crescente aí, vem na liderança isolada do Brasileirão, né? Deixa eu ver aqui, ganhou do depois do jogo do Palmeiras, ganhou do Boca, né? Em casa, 2-0, um jogo que se impôs e jogou muito bem contra o Boca. Ganhou do Fortaleza de 1-0. Eu acho que até poupou os jogadores contra o Fortaleza, ou tô enganado? Isso, mesclou o time, né? Hoje é como se o Corinthians não tivesse nenhum time titular, porque é tanto Tanta misto, mesclagem, né? Mas ele, isso é ele bom. joga ele joga como ele tá com o melhor. Quem tiver melhor fisicamente no dia, ele vai colocar pra jogar. Aí depois disso jogou pela Libertadores contra o Deportivo Cali fora, teve todas as chances de ganhar, não ganhou por detalhes, né? A bola não entrou, mas jogou muito bem. E ontem, né, ganhou do Bragantino, que é um excelente time, ganhou fora de casa. Se bem que Corinthians jogando contra o Bragantino fora de casa em São Paulo, né? É quase em casa. Apesar que ontem o Bragantino ainda botou bem pouquinho a torcida do Corinthians, né? Botou mais a torcida deles, né? Ficou Mas bem entra reduzido. muito na torcida do Bragantino ali. Igual quando Também tem clássico aqui que não pode ir duas torcidas e o pessoal vai. disfarçado, né? E aí, com esse resultado, tá aí em primeiro com 12 pontos, né? E seguido de Santos, América Mineiro e o próprio Bragantino, né? Ou seja, foi uma. Quem tivesse ganho dos dois tinha ido pra liderança do campeonato, né? Isso, né? Ganhou do último invicto, né? Do campeonato, que o Ah, Atlético já tinha exatamente, não tem perdido. mais nenhum invicto. É, Que o coisa. Corinthians tirou a invencibilidade. Aí pra você ver como é que é futebol, né? Só pra introduzir do jogo de ontem. Ontem o Corinthians não fez um jogo maravilhoso, também como o Bragantino não fez, era um jogo muito duro. Os dois times se conhecem, né? Tipo Truncado, assim, isso, tipo, os dois times sabem muito bem como o outro joga, né? Porque Se se enfrentaram no conhece. Paulista, tiveram Isso, adversários em comum. isso, então eles se conhecem. E o que aconteceu? Um jogo muito mais burocrático e teve bem menos chance de jogo, de gols, e ganhou o jogo. Aí contra o Deportivo Cali teve um caminhão de chance de gol e não ganhou o jogo. Você vê como é que o Futebol, é. futebol é engraçado, né? Mas assim, o até o gol, né? Não sei se você viu, o gol do Corinthians foi um gol de carrinho, De Renato Augusto. um chute de carrinho. Eu nunca tinha visto isso É na que minha foi vida. quase aqueles futebol do Super Nintendo. Isso. Gol de Nunca tinha carrinho. visto Só isso faltou dar na carrinho no vida goleiro. real, né? Na vida real, nunca tinha visto, né? E ele repetiu o gol do Super Nintendo ontem. Mas aí, como é que você acha que você explica essa evolução do Corinthians para chegar a essa liderança do brasileiro aí? Ah, Cinco jogos, isso aí, quatro vitórias e uma derrota, né? adaptação. O Vitor Pereira se adaptou ao futebol brasileiro, né? Ele critica muito o calendário, parece o Abel do Palmeiras quando chegou, ele critica E eles muito. estão certos, na minha opinião. Todo jogo, a coletiva pós-jogo, eles reclamam disso, todo Principalmente jogo. quando ganha, né? E eles reclamam, eu joguei com o Palmeiras, vou ter que jogar com Boca Juniors agora. Todo jogo eles estão reclamando, basicamente. Mas é adaptação. O Vitor Pereira ele tem um estilo de jogo que é marcação, pressão total. Perdeu a bola, ele já pressiona para roubar a bola de novo. Então, tipo assim, ele sempre tá pressionando o adversário. Só que o Corinthians tem um time que não estava acostumado a fazer isso. A preparação física, ele comentou isso, não falou isso, vamos dizer assim, na mídia, mas falou internamente e isso vazou, que a preparação do Corinthians física, do Corinthians do início de ano tinha Estava sido péssimo, né? péssima, tipo assim, algo assim que não dava para implementar o estilo de jogo dele. Aí ele tá melhorando isso, né? Tá uma evolução física, você vê que até o Corinthians não cansa mais no segundo tempo. Eu ia lhe perguntar exatamente algo sobre isso, mas cadê o Corinthians mais idoso aí, que o pessoal dizia que. É, Ah, não, cansa porque é um time idoso. Eu até cheguei em algum vídeo atrás questionar você, poxa, mas tem muitos outros jogadores de outros times que são mais velhos também e não passam por uma situação dessa. Então, como você até citou, e citou agora de novo, essa situação de que tipo a preparação física do Corinthians não foi bem feita na isso. pré-temporada e no começo da temporada. E isso influencia muito. Porque a gente sabe que a idade de jogador tem 35, 36 anos. Cristiano Ronaldo tá aí com 37 e jogando A pra média, caramba. a média de idade do time do Flamengo é mais alta do que a do Corinthians. E o Flamengo não cansa No no segundo segundo tempo, é tempo, exato. entendeu? Então, não, o problema não é a idade, entendeu? O que acontece? Preparação física mal feita.
eu não gosto de dizer assim que o Silvinho era culpa total do Corinthians, mas por Silvinho não ter uma comissão técnica bem definida, por exemplo, esses treinadores portugueses, Vitor, Abel, Paulo Souza, eles trazem toda a equipe dele, né? Então os caras sabem, é uns caras extremamente preparados. O cara é o preparador físico do Corinthians atual, né? Que é da equipe da equipe de Vitor. O cara é formado aí nas melhores universidades que tem lá na Europa. O cara é bam bam bam. Do mesmo jeito que o do Abel, do Paulo, são todos excelentes preparadores. Então, nesse quesito os times não terão problema, né? Isso. Então eles perceberam que o time não estava bem preparado fisicamente, não dava para fazer o mesmo estilo de jogo. E o problema foi o seguinte: no início, quando o Corinthians não tava, pegou muitos clássicos, isso foi um problema, né? O cara pegar vários clássicos fora de casa, com torcida única, é bem difícil. E ele queria fazer o esquema de marcação-pressão, sendo que o time não estava preparado. Então o Corinthians sofreu no início, né? Por dizendo, pô, será que Vitor Pereira vai dar errado no Corinthians? Não sei o quê. Um técnico desse calibre, né? Isso. Só que ele se adaptou. A minha opinião, essa evolução foi uma adaptação. Teve a derrota pro Palmeiras, nesse meio termo. Tem uma justificativa, não acho que foi só isso, mas tem uma justificativa, né? Segundo o que saiu aí, e que ele falou também na mídia depois, é que, assim, boa parte do time do Corinthians ficou gripado. Então, o Casper não jogou, o William jogou doente, vários jogadores jogaram debilitados. Isso, mas não acredito que tenha sido só isso. Falta de atenção e tal, aquela coisa toda, mas é uma justificativa. E depois disso, o time do Corinthians está muito cascudo. É uma coisa que eu não vi o Corinthians desde o ano passado. Assim, fazia muito tempo que eu não vi o Corinthians jogando como um time cascudo. Tipo, o Corinthians se jogar com o Palmeiras hoje, eu tenho certeza, pode não ganhar. Mas vai ser o clássico mais oferecer muito mais como é que eu posso dizer assim, dificuldade do que quando foi no último jogo, por exemplo. O Corinthians ataca. O Corinthians vai jogar fora de casa, o Corinthians ataca. Parece que tá jogando dentro de casa. O Corinthians vai jogando com o Bragantino, o Corinthians pegava a rédea do jogo o tempo todo, entendeu? Claro que no final do jogo o Bragantino foi atacar o Corinthians. O que é normal, né? Tá perdendo, o jogo, né? O cara vai atacar. Jogando em casa. Aí, outra coisa, adaptação. Vitor Pereira viu, cara, o Bragantino vai ficar só jogando bola dentro da área. Substitua, muda o esquema, boto só jogador alto na minha defesa. É um cara muito inteligente, então tem méritos dele também. Tipo, ele não tem medo de mudar. Pronto. Contra o Fortaleza, acho que você lembra desse jogo. Sim. O Corinthians levou uma pressão danada do Fortaleza, uma pressão danada. Acabou o primeiro tempo, ele mudou o esquema. Bem injusto no primeiro tempo aquele ali. Isso. Acabou o primeiro tempo, o que ele fez? Simplesmente mudou o esquema. Eu vou jogar com 3 zagueiros agora. Tá dando errado, vou mudar. Normal. Vou mudar. Coisa que Silvinho não fazia. É uma coisa que ele não. O problema de Silvinho não é o problema. Não é que ele seja. Não é que ele era o problema. Ele tinha medo de barrar os medalhões do Corinthians. Ele tinha medo de botar um Roger Guedes no banco. Ele tinha medo de botar um Renato Augusto no banco. Ele tinha medo de botar um William, um Paulinho. Mas vamos lá, talvez não fosse medo. Quer dizer, continua sendo medo, mas talvez fosse aquela de que, tipo, ele não tem o calibre do Vitor Pereira. Ele é um técnico novo, brasileiro, que não teve, até hoje, pelo menos, não teve, né? Não teve experiência e não teve bons retrospectos em outros times. Tipo, ele não foi campeão de quê, o Silvinho? Acho que, como técnico, ele não foi campeão de nada. Não ganhou nada, só tinha sido treinador do Lyon na época. Então ele meio que foi uma experiência que o Corinthians teve para dar valor a um cara que brasileiro, um novo técnico e tudo mais. Então ele não tinha porte para chegar para um cara tirar um Renato Augusto do time, tirar um Jô, e a diretoria dizer: oxe, você tirou por quê? O cara foi caro, o cara recebe muito, né? Vitor Pereira não, Vitor Pereira recebe mais do que os caras. Recebe, Então, tipo, ele tira e tá dito porque ele foi trazido pro Corinthians pra isso, pra ele ditar as rédeas de como é ser o time. Não interessa se ele vai tirar Renato Augusto, se ele vai tirar Jô, se ele vai tirar quem for. Quem manda é ele, entendeu? Uma coisa é recuperar jogador. O Corinthians tem um problema de não ter atacante, né? De não ter um 9, né? Como o povo fala. Ontem ele não jogou porque sentia um desconforto e tal. Outra coisa, né? Tem desconforto, não joga. Tipo, Vitor Pereira, tipo, qualquer coisinha, tá gripado, não quer jogar, não joga. Porque ele diz, eu não vou forçar ninguém a jogar machucado. Não quer, não joga, né? Isso, não quer, não joga. Aí Jô sentiu um desconforto, não jogou. Mas Jô voltou a jogar. O Jô tá magro.
Pois não Jô tá é isso. magro. Jô tá magro. Tipo, e assim, ele começou a coletiva do jogo contra o Deportivo Cali, ele falou, eu quero aqui parabenizar aqui ao Jô, hoje foi uma partida perfeita dele, ele falou isso no início da coletiva lá contra o Deportivo, no final da coletiva, né, no início da coletiva, depois do final do jogo. Então, assim, recuperação de jogadores, né, tipo, o Jô é um bom atacante, em boa forma, ele, tipo, ele tá velho, mas ele não é, tipo, melhor do que, sei lá, 80% dos atacantes que tem no Do futebol brasileiro, se Brasil, você é. for Ele parar pra faz brincar. gol, né? Se ele pegar a bola de frente pro gol, ele faz. Ele faz. Então, É, ele não pode não ser um Ronaldo fenômeno, mas ele vai fazer o gol. exato. Então, E os próximos jogos aí? próximos jogos, né, o Corinthians pega a Portuguesa. Acho que mesmo com um time misto aqui, o Corinthians deve ganhar tranquilamente, na minha opinião. Mas com certeza. Tipo o Flamengo Joga com o contra o time em Alves, né? casa, joga em casa, com o apoio da torcida e tal. Não tem Eu como o acho que ele Corinthians. não deve poupar nesse jogo, eu acredito que não. Talvez É, poupe um ou dois jogadores, mas não isso, botar mas. E mesmo que 70% poupa, o cara fica no banco, entendeu? Tipo, o cara vai numa se relacionar, necessidade né? entra. Isso. No segundo tempo, se precisar, entra. Aí no brasileiro ele vem com umas pedreiras aí, juntando com a Libertadores, né? Então você pega, o Corinthians vai pegar o Internacional fora, né? Tem esse jogo contra a Portuguesa, que deve ser mais tranquilo. Mas aí pega o Internacional fora, o Internacional de Mano Menezes agora, que vem também melhorando, né? Vem se ajustando, não tá bem ainda, mas vem se ajustando. Aí pega a pedreira do Boca Juniors, provavelmente contra o Internacional ele deve poupar, que joga Deve no poupar sábado um e bocado depois de joga na jogador, terça, né? exatamente, Deve mesmo poupar um líder. bocado de jogador aqui. Então pega o Boca Juniors e esse resultado aqui, por mais que o Corinthians seja líder do grupo hoje, é extremamente importante. Vai definir se o Corinthians vai ser primeiro. O Corinthians deve se classificar, mesmo que seja em segundo, mas aqui define se o Corinthians vai ser primeiro ou segundo, na minha opinião. Se o Corinthians conseguir pelo menos empate. Mas se o Corinthians perder pro Boca, complica pra ele, né? Eu acho que ele Não. cai pra terceiro no grupo. Cai, mas como vai ter Boca e Deportivo Cali lá na Argentina, o Corinthians vai conseguir pelo menos o segundo lugar no grupo. Mas e o Always Red? Você não tá pensando no Always Red, não? Eu não boto fé, não. Contra o Corinthians em São Paulo, sem altitude, eu acho que ele não consegue fazer pressão, não. Acho difícil. Aí depois vem Corinthians, vem São Paulo, né? Jogando em casa. Então Corinthians e São Paulo jogando em casa, que é outra pedreira, né? São Paulo vem justinho, digamos assim, jogou mal agora esse final de semana. Mas eu não acho que perdeu. aqui o Corinthians deve vir com o time titular aqui. Eu acredito. Depois do jogo. É porque joga na terça e joga no domingo, né? Então. E é clássico e, tipo assim, Vitor Pereira vai ter uma pressão aí, né? Ele tem que ganhar um clássico, ele ainda não ganhou. Exato. Apesar do time tá, ele tem que ganhar. E é em casa, né? Tipo assim, não tem essa desculpa de jogar mais clássico fora de casa. É o primeiro clássico em casa do Corinthians. Então, eu acho que o Corinthians favorito nesse jogo contra o São Paulo. Joga na terça, aí vai ter, sei lá, 5 dias de descanso, né? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 5 dias para o próximo jogo. E depois ele só joga na quinta pela Libertadores em casa. Então, realmente ele deve ir com o time titular contra o Boca, contra o São Paulo e contra o Always Red. Isso, ele tem um bom tempo, né, de preparação aí, vamos dizer assim. Se ele for poupar, ele só vai poupar contra o América Mineiro lá na outra quarta-feira, dia 29. E são jogos teoricamente mais fáceis, né? América Mineiro em casa e depois. América Mineiro é terceiro lugar do Brasileirão. Terceiro lugar, cara. O Corinthians tem uma sequência muito boa em casa pelo Brasileirão, ó. Depois do São Paulo, né? Depois de Inter e São Paulo, América, Atlético Goianiense, Cuiabá, Juventude, até Paranaense e Goiás. Tem que lembrar que no meio desses jogos aí vai ter Libertadores, vai ter oitavas da Libertadores, né? Isso, mas eu digo assim, no brasileiro dá pra ter uma gordura, né? Dá pra fazer uma gordurinha, isso, exatamente. Mesmo com o time eu reserva, acho que esses próximos, não o próximo jogo, mas os outros 4 jogos serão fundamentais pra manter esse bom ambiente que tá o Corinthians hoje, né? Eu acredito que sim, e eu acredito que o Corinthians, por exemplo, eu acho que o Corinthians consegue pelo menos um empate contra o Boca, porque eu acredito que o Corinthians vai propor o jogo contra o Boca. Esse time do Boca é muito fraco. Assim, pro nível que a camisa do Boca tem, né? O Corinthians vai propor. O Corinthians vai jogar na Boboneira propondo o jogo contra o Boca Juniors. Acho que vai ser a primeira vez que eu vejo o Corinthians propondo o jogo contra o Boca Juniors. Eu nunca vi isso na minha vida e vou ver com ele. E aí, você acha que o Corinthians tem plenas chances? Já é favorito na Libertadores no Brasileiro? Ou ainda é muito cedo para dizer assim, o Corinthians é um dos favoritos? Porque até hoje nós tínhamos 3 favoritos, né? Até há pouco tempo. Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Tanto para os 2 torneios, Libertadores e Brasileiro. Você acha que o Corinthians já chegou nesse patamar desses 3 times ou já passou? Não, ainda não. Mas vou falar o que Vitor Pereira falou. Vou me manter vivo em todos os campeonatos. E mesmo que eu passe em segundo na Libertadores, ele não falou isso, mas mesmo que passe em segundo, perca pro Boca Juniors e ganhe do Always Red em São Paulo, eu vou estar nas oitavas, independente com quem eu vou me enfrentar, mas eu vou estar nas oitavas. Copa do Brasil, passada Portuguesa, Brasileirão, ficar ali entre os primeiros. Entre os 4, então, né?
E se ele se manter aí, o Corinthians tem chance de beliscar alguma coisa. É como eu disse, né? Nas oitavas é outro campeonato. Não tem. Eu já vi o Estudiantes ganhando a Copa da Libertadores e jogando todos os jogos fora de casa no mata-mata. Já vi também um Palmeiras jogando todos os jogos em casa sendo campeão. Então, assim, é muito variável. Não é porque você vai jogar todos os jogos em casa que você vai ser campeão. E também, se você jogar todos fora, também não quer dizer que você não vai ser campeão. Então, chegar, tem que passar. E eu acho que, assim, vou ser bem sincero, eu acho que o Inter não tem. Seria uma capa muito difícil de você perder pro Always-Red em casa, na minha opinião. Ou empatar, mesmo que perca pro Boca, né? Então eu já me considero classificado. Vamos dizer assim. Homem, não vai dar uma de flamenguista, Marcos, pelo amor de Deus. Não faz isso, Marcos. Tava tão bom, Marcos. Você tava dizendo, não, deve passar, não sei o quê. Aí o cara veio com já me considero, zicou o time. Zicou. Não vai ganhar mais nem da portuguesa agora, pô. É verdade. Perder pra portuguesa, cara. Mas é isso, mesmo com essa crescente, com essa evolução do time, em primeiro lugar no brasileiro, atualmente em primeiro lugar também no grupo da Libertadores, você ainda não acha que ele chegou no patamar dos outros três? Ainda não. Ainda precisa ficar mais cascudo. E a preparação física precisa melhorar ainda mais. Ainda precisa chegar. Se eu não me engano, ele disse que até o final de maio o time estaria bem fisicamente. Então não chegou ao final de maio. Então vamos esperar o final de maio para o time. Para ele ficar ok. Mas é isso. Então é isso aí. Nós ficamos por aqui nesse vídeo falando sobre a situação do Corinthians, né? O novo Corinthians. E quem puder aí, curte, se inscreve, compartilha. A gente fica por aqui. Até mais. Tchau, pessoal.